Marcos, chame a polícia agora. O que eu descobri me assombra até hoje. Quando o Dr. Ricardo falou isso, eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés. O consultório ficou pequeno, o ar pesado. Minha primeira reação foi achar que tinha ouvido errado. Como é que é, doutor? Minha voz saiu falhando. Polícia? Por causa da Clara? Ele fechou a porta devagar, como quem sabe que dali para frente nada mais vai ser igual. Não é por causa da Clara, ele respondeu, encarando meus olhos. É pelo que fizeram com ela. Naquele momento, eu olhei pelo vidro da porta e vi minha esposa na cadeira de rodas, na sala de espera. Ela mexia no celular com dificuldade, o cabelo preso num coque simples, as pernas imóveis, cobertas por uma manta florida que a mãe dela tinha costurado. Do lado, uma senhora folheava um exame, esperando a vez. Ninguém ali fazia ideia de que a verdade, depois de 10 anos, finalmente tinha vindo à tona. 10 anos de hospitais, remédios, fisioterapia, noites em claro. 10 anos vendo a mulher que eu amo sentindo dores que ninguém conseguia explicar direito. 10 anos me culpando por um acidente que eu acreditava tinha sido só isso. Um acidente. E agora o médico olhava para mim com um misto de medo e indignação. Marcos, o que eu tenho aqui? Ele apontou para os exames e papéis sobre a mesa. Não é só erro médico. Isso aqui é crime. Eu juro que por alguns segundos eu quis levantar e ir embora. Fingir que não tinha ouvido, voltar para a sala de espera, pegar a Clara, levar para casa e seguir a vida do jeito que dava. A verdade assusta. Às vezes a mentira dói menos do que a verdade inteira. Mas alguma coisa dentro de mim apertou o peito. Eu sabia que se eu recuasse naquele momento, eu ia carregar essa covardia para o resto da vida. Respirei fundo, engoli seco. Começa do começo, doutor. Falei, puxando a cadeira. O que foi que você descobriu? Antes dele responder, minha cabeça fez o que costuma fazer em momentos de choque. Voltou no tempo. Eu nasci entre mansões. Meu nome é Marcos Sampaio, filho de Antônio Sampaio, um dos maiores criadores de gado de corte do Mato Grosso. Enquanto muita gente cresceu em casa simples, eu cresci em condomínio de luxo em Cuiabá, piso brilhando, piscina enorme, motorista na porta de casa. A geladeira sempre cheia, viagem de férias todo ano, roupa boa, colégio particular. Na televisão, eu via gente reclamando da seca, do preço da carne, da dificuldade no campo. Em casa, eu via meu pai comemorando o leilão milionário, brindando a cada contrato fechado. Para muita gente, ele era o rei do gado da região. Por fora, parecia que eu tinha tudo. Por dentro, eu me sentia deslocado naquele mundo de aparência, formalidade e interesse. Lembro de uma festa de fim de ano, na casa de um político amigo do meu pai. Eu devia ter uns 20 e poucos anos. Mesa farta, bebida cara, risada alta. As mulheres vestidas como se estivessem num tapete vermelho. Os homens falando alto sobre dinheiro, eleição, negócios. Num certo momento, eu fui para a varanda respirar um pouco. De lá, dava para ver o lado de fora do condomínio. Algumas casinhas simples, luz amarela fraca, gente sentada na calçada em cadeiras de plástico, conversando, tomando tereré, rindo de coisas que eu nem conseguia ouvir. E eu pensei, parece que a alegria deles é mais verdadeira que a nossa. Meu pai nunca gostou desse meu lado mais pensativo. Ele dizia, homem tem que ser duro, Marcos. Sente, decide, assina e pronto. Você pensa demais. Quando eu fiz 27 anos, ele bateu na mesa do café da manhã, olhou para mim por cima dos óculos e anunciou, chega de vida fácil em Cuiabá. Você vai assumir a fazenda de Santo Amaro. Já está na hora de aprender de verdade. Vai para o interior, resolve problema de pasto, gado, funcionário. Se der conta, um dia isso aqui tudo vai ser seu. Santo Amaro ficava perto de uma cidade pequena, quente, com praça, igreja, escola estadual, uma avenidazinha comercial e muita poeira. Foi ali que minha vida começou a mudar. Eu tinha ido à cidade resolver coisa de banco. O gerente se enroscou num procedimento, pediu para eu esperar. É rápido, só o sistema liberar. Esse rápido virou quase 1 hora. Irritado, eu saí para caminhar e fui parar na Praça Central. Foi ali que eu vi a Clara pela primeira vez. Ela estava sentada num banco, rodeada de 3 crianças com cadernos no colo.
falava baixinho, apontava para os exercícios, explicando com uma paciência que eu não via nem em professor caro de cursinho. Não tem problema errar, meu filho. Ela dizia para um menino que tinha acabado de borrar a página. É errando que a gente aprende. Vamos tentar de novo? Ela ajeitava os óculos com o dedo, sorria, esperava a criança pensar. O sol batia de lado, fazendo brilhar umas mechas claras no cabelo preso. O vestido era simples, florido, a sandália bem gasta, mas limpa. E o sorriso? O sorriso parecia abraçar a pessoa inteira. Eu fiquei ali, parado, fingindo olhar o celular, mas na verdade observando aquela cena. Quando as crianças terminaram a atividade, cada uma se despediu com um beijo no rosto dela. Uma saiu correndo com a mochila nas costas. Outra voltou para a mãe que vendia salgadinho na esquina, e a terceira ficou ali, abraçada a ela por mais um tempinho. Quando as crianças foram embora, eu tomei coragem e me aproximei. Boa tarde. Falei, com um certo nervosismo que eu não costumava sentir. Desculpa incomodar. Você dá aula aqui na praça? Ela me olhou de cima a baixo. Não era aquele olhar de gente rica medindo a marca da roupa. Era um olhar de alguém que tenta entender quem você é. Dou sim, respondeu, com naturalidade. Reforço de português e matemática para as crianças da escola. Os pais trabalham o dia todo. Muita gente não tem dinheiro para pagar professor particular. Então eu cobro baratinho. Às vezes não pago nem o ônibus, mas pelo menos eles aprendem alguma coisa. Você é professora? Perguntei. Sou, e meus pais também. Ela sorriu com orgulho. Professores de escola pública. A gente não ganha muito, mas ganha história para contar. Ela deu uma risadinha e eu sentei ao lado sem nem perceber direito. Eu sou o Marcos, falei. Só Marcos. O Sampaio ficou engolido na garganta. Ela apertou minha mão. Prazer, Marcos. Começamos a conversar como se já nos conhecêssemos há anos. Ela me contou dos alunos que chegavam sem material, dos pais que não sabiam ler, da vontade que tinha de fazer uma pós-graduação, mas o dinheiro nunca dava. Eu fui falando por alto que trabalhava com fazenda, sem entrar em detalhes de que, na verdade, eu era o filho do maior fazendeiro da região. Sentado naquele banco de praça, comendo um pastel simples que comprei numa barraquinha próxima, eu me senti mais à vontade do que em qualquer jantar importante de Cuiabá. Quando vi, já tinha passado bem mais de 1 hora. Voltei correndo para o banco, mas com uma certeza no peito. Eu ia arrumar motivo para voltar naquela praça. E voltei. No dia seguinte. E no outro. E no outro. Às vezes inventava uma desculpa qualquer para descer até a cidade. Banco, correio, reunião rápida. Resolver eu resolvia, mas o que eu queria mesmo era sentar naquele banco com a Clara, ouvir as histórias dela, contar um pouco das minhas, ver aquele sorriso aparecer. Ela achava que eu era apenas um funcionário de fazenda. Quando falava de gente muito rica que acha que é dona do mundo, eu engolia seco e deixava passar. Pela primeira vez, eu gostei de ser visto como um homem comum. Mal sabia eu que esse segredo lá na frente ia custar caro. Na próxima parte da minha história, eu vou te contar o dia em que Clara descobriu quem eu realmente era. E a primeira vez que eu ouvi, da boca dela, que a gente era de mundos diferentes. Foi ali que a corda começou a esticar para o lado errado. E você, me diz, já se apaixonou por alguém que o mundo dizia que não era do seu nível? O que você faria no meu lugar? Depois daquele primeiro dia na praça, tudo em Santo Amaro pareceu ganhar outra cor. Eu acordava cedo, resolvia o que tinha que resolver na fazenda, mas a cabeça ficava sempre lá embaixo, na cidade, imaginando se a Clara ia estar no mesmo banco, com os mesmos cadernos, o mesmo sorriso. Começou a virar rotina. Eu inventava assunto com o gerente do banco, passava na agropecuária só para perguntar de um produto que eu nem ia comprar. Dava uma volta maior do que o necessário. Tudo para ter uma desculpa para estacionar a caminhonete perto da praça e, por acaso, passar por lá. Ela já sabia que eu ia aparecer. Até que enfim, senhor Marcos da Fazenda. Ela brincou um dia quando me viu chegando com 2 cafés na mão. Pensei que hoje você tinha esquecido da gente aqui da praça. De você, eu não esqueço, não. Saiu sem eu planejar. Falei sorrindo, mas era verdade. Ela riu, pegou o copinho de café. Você é exagerado. A gente se conhece tem o quê? 1 semana? Tem coisa que a gente conhece em um dia só. Respondi meio sério.
Ela abaixou os olhos, fingiu que se concentrava nas folhas dos alunos, mas eu vi que tinha mexido com ela. Fui conhecendo os detalhes da vida da Clara aos poucos. Ela morava numa casa simples com os pais, na parte mais antiga da cidade. A mãe era professora de português, o pai, de história. 2 guerreiros da escola pública, como ela dizia, com orgulho. Salário apertado, contas sempre no limite, mas uma dignidade que eu não via em muito empresário que frequentava nossa casa em Cuiabá. Lá em casa nunca faltou comida, mas também nunca sobrou, ela contava. Meus pais sempre fizeram milagre para dar estudo para mim. Eles dizem que herança que pobre deixa é caderno cheio. Eu ouvia aquilo e lembrava do meu pai falando que dinheiro bom é dinheiro aplicado em terra, em boi, em cimento. 2 mundos. Do meu, eu falava pouco. Dizia que trabalhava com gado, que ajudava na administração da fazenda, que o dono era uma pessoa complicada. Tecnicamente, eu não estava mentindo. Mas também não estava dizendo tudo. Eu tinha medo. Medo de que, ao ouvir o sobrenome Sampaio, ela mudasse o jeito comigo, que começasse a ter vergonha da própria casa, da própria vida. Ou pior, que achasse que eu estava ali só para brincar, como muita gente da nossa classe fazia com moças simples do interior. Um dia, ela apareceu na praça com a fisionomia mais cansada que o normal. Olheiras fundas, os olhos menos brilhantes. "Não dormiu bem?" perguntei. "Fiquei preocupada com meus pais." Ela suspirou. "A conta de luz veio alta, a escola cortou algumas horas extras, meu pai tá para perder um bico que fazia à noite. Aí eu fico aqui pensando se eu deveria arrumar outro trabalho, mas eu amo dar aula." Naquele momento, a vontade que eu tive foi dizer: "Eu resolvo, eu pago, eu compro uma casa nova para vocês, pago suas contas e ainda te levo para estudar onde você quiser." Era dinheiro de pinga perto do que meu pai movimentava. Mas eu sabia que se fizesse isso daquele jeito, ia estragar tudo. Ia fazer ela se sentir humilhada, pequena, comprada. E naquele banco de praça, eu não queria ser o filho do fazendeiro milionário. Eu queria ser só o Marcos, homem por igual, que sofre, que tem dúvida, que se apaixona. O tempo foi passando e a gente foi se aproximando. Começamos a andar pela cidade juntos depois das aulas, conversar na calçada da casa dela, tomar café preto em copo de vidro na cozinha apertada, enquanto a mãe dela fritava bolinho de chuva. Eu via o jeito que os pais da Clara olhavam para mim. De início, com desconfiança. Depois, com aquele olhar que mistura cuidado e esperança. Eles não sabiam ainda de onde eu tinha saído, mas viam que eu tratava a filha deles com respeito. Esse Marcos é diferente dos outros meninos daqui. Ouvi, sem querer, a mãe dela dizendo, um dia, pro marido, lá no corredor. Ele escuta ela, sabe? Aquilo me deu uma alegria estranha de menino. Mas alegria demais, às vezes, é prenúncio de queda. E a minha começou numa tarde de sábado. Tinha festa na cidade. Era aniversário da escola onde os pais dela trabalhavam. Teve apresentação de aluno, discurso de diretor, bolo cortado no pátio. Eu fui, sentei lá atrás, discreto, sem chamar atenção. No fim, a diretora resolveu homenagear alguns funcionários antigos. Professora Lúcia e professor Alberto, chamou no microfone. Esse casal que há tantos anos dedica a vida à educação das nossas crianças. Vi os dois subindo tímidos no pequeno palco, recebendo aplauso. Os olhos da Clara brilhavam de orgulho. Depois da festa, ela me chamou. Vamos passar ali na sorveteria? Quero comemorar. Sentamos numa mesinha de plástico na calçada, ela com um sorvete simples de creme, eu com um de chocolate. A noite estava agradável, a cidade inteira parecia em clima de festa. Foi quando passou um carro de som anunciando um leilão de gado na região. Eu nem dei muita bola. Mas, de repente, o locutor soltou bem alto. E não percam, hein? Presença confirmada do grande empresário Antônio Sampaio, o rei do gado de Mato Grosso. É domingo agora, na fazenda Santo Amaro. Meu coração gelou. Clara parou com a colher no ar. Santo Amaro. Repetiu, virando o rosto para mim devagar. Não é o nome da fazenda onde você trabalha? Eu tentei manter a calma. Sim. E Antônio Sampaio? Ela franziu a testa. Esse homem vive saindo em reportagem. Ele não é o dono? Naquele momento eu tinha duas opções.
continuar empurrando a mentira com a barriga ou encarar. Baixei os olhos, respirei fundo e falei: ele é sim. Antônio Sampaio é meu pai. O silêncio que se fez foi de doer. Ela ficou me olhando como se não me reconhecesse. Como assim, Marcos? A voz dela tremia. Esse tempo todo você se apresentou como Marcos da Fazenda. Eu achei que você fosse empregado. Você é o quê, então? Herdeiro? Eu não quis mentir para te enganar. Tentei explicar. Eu só queria que você me visse como eu sou, não como filho do fazendeiro. Lá em Cuiabá, ninguém fala comigo sem olhar primeiro para minha conta bancária. E você acha que aqui alguém falaria com você por isso? Ela interrompeu magoada. Eu posso ser pobre, Marcos, mas eu não sou interesseira. Você me tirou o direito de escolher sabendo quem você é. Senti como se tivesse levado um tapa. Clara, eu tô apaixonado por você. Saiu sem filtro. Se eu escondi, foi por medo de te perder. Eu tenho vergonha de muita coisa que meu pai faz. Eu queria um lugar na vida onde eu fosse só Marcos. Ela enxugou uma lágrima que teimou em cair. Pois é, mas o mundo não vai te ver só como Marcos. Vão te ver como Marcos Sampaio. E eu sei como esse tipo de gente olha pra gente, Marcos. Pra quem vive de salário de professor, pra quem mora em casa simples, eles vão dizer que eu tô atrás do seu dinheiro, que eu não sirvo pra você. Eu não tô nem aí pro que eles vão dizer, respondi, firme. A escolha é nossa, não deles. Ela ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram horas. Eu preciso de um tempo para pensar. Ela disse, por fim, levantando. Você devia ter confiado em mim desde o começo. Ela saiu andando devagar pela calçada. E eu fiquei sentado ali, segurando um copo de plástico vazio, sem coragem de ir atrás. Naquela noite, eu quase liguei. Quase fui até a casa dela, quase bati na porta. Mas respeitei o pedido de tempo. Foram dias longos, em que eu me dividia entre olhar os bois no pasto e olhar o celular de 5 em 5 minutos, esperando uma mensagem que não vinha. Quando ela finalmente falou comigo, foi numa mensagem curta. A gente precisa conversar. No encontro seguinte, no mesmo banco da praça onde tudo começou, ela respirou fundo e disse: eu não vou fingir que não sinto nada por você. Eu sinto, muito. Mas eu sei que a gente é de mundos diferentes, Marcos, e o seu mundo não costuma aceitar o meu. Então deixa eu provar que eu não sou igual ao meu mundo, respondi. Se você topar, eu quero te assumir, seja na praça, seja na mansão, seja na fazenda. Doa em quem doer. Ela me olhou por um tempo, como se tentasse enxergar lá dentro de mim alguma coisa que nem eu sabia se tinha. Até que, com os olhos marejados, concordou com a cabeça. Ali, naquele banco, a gente começou oficialmente um namoro que ia mexer com todas as estruturas à nossa volta. Eu só não imaginava que o primeiro terremoto ia vir de dentro da minha própria casa. Na próxima parte, eu vou te contar como foi o dia em que levei a Clara pela primeira vez para a mansão de Cuiabá e o jeito que meu pai a recebeu. Foi a partir daquela visita que o destino dela e o meu começou a ser traçado de um jeito que eu nunca poderia imaginar. E você, no meu lugar, teria contado a verdade desde o primeiro dia ou também teria escondido quem você era? Depois que a Clara aceitou ficar comigo mesmo sabendo quem eu era, eu senti como se tivesse ganho uma segunda chance de viver. Agora não era mais só o Marcos da praça, era o Marcos Sampaio, assumindo uma moça simples na frente da cidade inteira. E isso correu rápido pela boca do povo. Na feira, eu já ouvia cochicho. Na fila do banco, olhares curiosos. Uns elogiavam, dizendo que eu era diferente dos ricos metidos. Outros balançavam a cabeça, comentando que isso não ia dar certo. Mas o que me importava mesmo era o jeito que ela me olhava. Havia medo, sim, mas também confiança. Um dia, eu estava na fazenda quando meu pai ligou. A voz dele veio seca, direta. Tô sabendo que você anda desfilando com uma professorinha aí pela cidade. Não é uma professorinha, pai, respondi, irritado. É a Clara, minha namorada. Do outro lado da linha, silêncio por alguns segundos. Namorada? Ele repetiu com um tom de deboche. Você enlouqueceu, Marcos. Tem noção do tamanho do nosso nome? Do que esperam de você? Esperam um herdeiro obediente, falei. Mas eu sou mais que isso. Ele respirou fundo. Você sabe que um dia
Você vai precisar de alguém à altura para te acompanhar nas coisas grandes. Não é preconceito, é realidade. Essa moça aí não tem nada a ver com o nosso mundo. Eu não quero o nosso mundo se for para viver como você vive, pai. Soltei, sem pensar muito. Eu quero alguém que me queira pelo que eu sou. A conversa terminou com ele dizendo que mais tarde a gente ia falar disso pessoalmente. E falou. Alguns dias depois, ele apareceu de surpresa na fazenda. Chegou de caminhonete nova, chapéu caro, aquelas botinas lustrosas que tinham pisado mais em carpete do que em barro. Cadê ela? Foi a primeira coisa que perguntou quando entrou no meu escritório. Tá dando aula na cidade, respondi. Por quê? Porque eu quero ver com meus próprios olhos quem é essa menina que te virou da cabeça. Eu deveria ter dito não. Deveria ter combinado antes com a Clara, preparado ela para aquele encontro. Mas, no fundo, uma parte de mim queria provar que ele estava errado. Queria que ele visse o valor dela. Então disse, amanhã eu levo ela aqui na fazenda. A gente faz um almoço. No dia seguinte, busquei a Clara na casa dela. Ela veio de vestido simples, mas caprichado, cabelo solto, brincos discretos. Eu percebia o nervosismo no jeito que ela apertava a alça da bolsa. Tá tudo bem? Perguntei no carro. Eu tô com medo de não saber me portar, ela confessou. Nunca entrei numa fazenda grande assim, de gente rica. Só vejo por reportagem. Você só precisa ser você, respondi. O resto, deixa comigo. Na entrada da fazenda Santo Amaro, o impacto já começava. Porteira grande, curral bem cuidado, funcionários indo e vindo, tudo organizado como meu pai gostava de mostrar. Eu percebia o olhar da Clara, curioso, meio espantado. Isso tudo é da sua família? Ela perguntou, baixinho. É, respondi. Mas para mim, o que importa é o que a gente faz com o que tem. E é isso que eu tô tentando mudar. Ela respirou fundo, como se estivesse cruzando uma fronteira invisível. Meu pai nos esperava na varanda da casa-sede. Estava sentado numa cadeira de madeira, camisa bem passada, chapéu do lado, olhando de longe os animais no pasto, como se fosse um rei observando seu reino. Quando a gente se aproximou, ele se levantou. Eu apresentei. Pai, essa é a Clara. Clara, esse é meu pai, Antônio. Ela estendeu a mão, educada. Prazer, seu Antônio. Ele apertou a mão dela, rápido demais, com um sorriso controlado. Prazer, respondeu. Fiquei curioso para conhecer a moça que fez meu filho esquecer os negócios. Foi uma frase dita meio em tom de brincadeira, mas eu conhecia o veneno por trás. Clara deu um sorrisinho sem graça. Minha mãe, que estava na sala, veio até a porta e cumprimentou a Clara com mais delicadeza. Ela tinha um coração mais mole, mas sempre acabava seguindo a linha do meu pai. O almoço foi esquisito. A mesa farta, comida boa, mas o clima pesado. Meus pais faziam perguntas educadas, porém cheias de segundas intenções. Então, Clara, você dá aula há quanto tempo? Minha mãe perguntou. Desde os 19, ela respondeu. Comecei com reforço para as crianças do bairro, depois fui para a escola. E salário de professora dá para viver? Meu pai cortou com um ar de quem já sabe a resposta. Não sobra muito não, ela disse com sinceridade. Mas a gente aprende a se virar. E eu amo o que eu faço. Ele ergueu a sobrancelha, como se não entendesse como alguém podia se contentar com isso. Amor não paga conta, murmurou, dando um gole no vinho. Eu senti o rosto queimar. Pai, a gente não chamou a Clara aqui para discutir salário de professor, falei, tentando manter a calma. Ele levantou as mãos, como quem diz, tudo bem, não vou falar mais nada. Mas o estrago já estava feito. Depois do almoço, para tentar aliviar o clima, eu sugeri, vamos dar uma volta na fazenda, mostrar os cavalos, o rio. Os olhos da Clara brilharam. Eu adoraria. Fomos até o estábulo. Um dos peões, o Zé, preparou um cavalo para mim e outro para ela. Escolheu um animal manso, acostumado a passeios com crianças. Eu insisti. Capricha na sela da Clara, hein, Zé? É a primeira vez dela aqui. Pode deixar, patrão, ele respondeu, com aquele sorriso meio sem graça. Subimos. Eu fui ao lado dela, andando devagar. Ela riu, meio insegura. Se eu cair, a culpa é sua, brincou. Se você cair, eu caio junto, respondi. A gente foi margeando uma cerca, o vento batendo no rosto dela.
o cabelo voando um pouco. Eu estava feliz de ver Clara naquele ambiente, misturada com uma parte da minha história. Era como se, naquele passeio, eu estivesse tentando juntar dois mundos. Numa curva perto de um pequeno barranco de terra batida, aconteceu. Eu só ouvi o barulho do couro, um teque estranho, e senti um movimento brusco ao lado. A sela dela escorregou de uma vez. O cavalo se assustou, deu um pulo. Clara perdeu totalmente o equilíbrio. "Marcos!" Ela gritou num tom que eu nunca mais esqueci. Ela caiu de costas no chão com força, o corpo girando no ar antes de bater. O barulho do impacto ecoou na minha cabeça. Eu desci do cavalo quase me jogando, corri até ela. "Clara! Clara, fala comigo!" Ela estava no chão, olhos arregalados, tentando puxar ar. A mão dela apertava o próprio peito. "Eu não tô sentindo minhas pernas", sussurrou. O desespero tomou conta de mim. "Chama ajuda!" eu gritava para o peão. "Chama o carro, rápido!" Foi tudo muito rápido e, ao mesmo tempo, pareceu uma eternidade. A gente colocou ela na caminhonete e saiu em disparada para o hospital da cidade. Eu dirigia com as mãos tremendo, o coração na boca, rezando sem nem saber direito para quem. No pronto-socorro, tiraram ela da caminhonete numa maca, levaram correndo para dentro. Fiquei no corredor, suando frio, sujo de terra, sem conseguir formar um pensamento direito. Depois de um tempo que eu não sei medir, o médico veio falar comigo. Era um homem de meia idade, olhar cansado. "O senhor é o acompanhante da moça?" "Sou. Eu sou o namorado dela." "A queda foi forte, bem na região da coluna." Ele disse sério. "Nós vamos ter que transferir ela para um hospital maior, na capital, para fazer exames mais detalhados. Mas, pela avaliação inicial, existe uma grande chance de ter havido uma lesão grave. É possível que ela não volte a andar como antes." Eu senti o mundo girar. Me apoiei na parede para não cair. "Isso é culpa minha?" Foi a única coisa que consegui dizer. Eu trouxe ela para lá. Eu coloquei ela naquele cavalo. Naquele momento, eu ainda acreditava que tinha sido um acidente, desses que acontecem em fazenda por descuido, por azar. Eu não fazia ideia de que aquele dia tinha sido, na verdade, a ponta de um plano que ia muito além de uma sela frouxa. Na parte seguinte da minha história, eu vou te contar como foi a batalha nos hospitais de Cuiabá, a reação do meu pai quando soube o que tinha acontecido e a primeira vez em que ele sugeriu com todas as letras que eu deveria abandonar a Clara depois do acidente. E você, vendo a pessoa que ama cair assim por sua causa, teria coragem de ficar do lado dela para o resto da vida ou tentaria fugir dessa responsabilidade? Quando o médico falou em lesão grave na coluna e grande chance de ela não voltar a andar como antes, eu senti como se alguém tivesse tirado o ar de dentro do meu peito. Eu olhava para a boca dele se mexendo, mas as palavras chegavam atrasadas na minha cabeça, como se viessem debaixo d'água. "A gente vai estabilizar o quadro dela aqui e providenciar a transferência para Cuiabá", ele continuou. "Ela precisa de um hospital com mais recurso, neurocirurgia, UTI melhor equipada." Eu só consegui balançar a cabeça. Minha voz não saía. Quando consegui pegar o celular, minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair no chão. Liguei primeiro para os pais dela. "Seu Alberto, é o Marcos. Aconteceu uma coisa com a Clara." Do outro lado, silêncio. Depois, a voz trêmula. "O que foi, meu filho? Ela tá viva?" Tá viva. Caiu do cavalo aqui na fazenda. O médico tá falando em lesão na coluna, vão levar ela para Cuiabá? Eu tô indo junto." Eu ouvi o choro contido da mãe dela ao fundo. Eles prometeram que pegariam o primeiro ônibus. Depois, respirei fundo e liguei para o meu pai. Ele atendeu de um jeito impaciente, como sempre. "Fala, Marcos, eu tô numa reunião." "Pai, a Clara caiu do cavalo. O médico acha que machucou a coluna. Vão transferir ela para a capital." Lá do outro lado, silêncio. Longo demais para quem acabou de saber de uma notícia dessas. "Eu sabia que isso ia dar problema." Ele resmungou por fim. "Eu não falei para você não misturar as coisas? Agora tá aí. Vão querer botar culpa na fazenda, em cima da gente." "Eu não tô nem pensando nisso agora, pai." Explodi. "Eu tô pensando nela. Ela tá lá dentro, sem sentir as pernas." Ele suspirou, como quem carrega um peso enorme nas costas. Tá bom, faz a transferência. Eu vou ver um conhecido no hospital em Cuiabá para agilizar."
Depois a gente vê o resto. O resto, para ele, sempre foi mais importante do que qualquer pessoa. A ambulância chegou perto do fim da tarde. Colocaram a Clara nela, toda imobilizada. Eu queria ir junto, mas disseram que não podia. Fui atrás de carro, sozinho, na estrada, com a sirene sempre a alguns metros de distância. Naquele trajeto, eu falei mais com Deus do que em toda a minha vida. Se for para tirar alguma coisa, tira de mim, não dela. Deixa ela andar, deixa ela dar aula, deixa ela viver a vida dela. Chegando em Cuiabá, ela foi direto para a UTI. Eu e os pais dela ficamos do lado de fora, segurando o copinho de café frio, olhando para o relógio como se isso acelerasse o tempo. O pai dela parecia ter envelhecido uns 10 anos numa noite. A mãe, com o terço na mão, murmurava orações sem parar. Um médico de jaleco chegou depois de algumas horas. A cirurgia foi feita, a gente fez o que dava para fazer no momento, explicou. Agora é acompanhar. Só com o tempo e os exames é que vamos saber a extensão real do dano. Nos primeiros dias, ela vai ficar sedada. Eu perguntei quase sem voz. Ela vai voltar a andar? Ele respirou fundo, escolheu as palavras. A medicina não é matemática. Existe chance, mas não posso prometer. O importante é que ela está viva. Com fisioterapia, cuidado, a gente pode buscar qualidade de vida para ela. Qualidade de vida. Eu queria era a vida inteira de volta, como era antes daquele maldito passeio. Nos dias seguintes, criei uma rotina. Acordava cedo, passava na fazenda ou resolvia alguma coisa do escritório em Cuiabá. Depois corria para o hospital. Sentava do lado da cama dela, mesmo sem ela acordar direito, e ficava ali contando do meu dia, falando com ela como se ela pudesse escutar tudo. A cerca da fazenda quebrou de novo hoje, Clara, eu dizia, segurando a mão dela. Acho que até o arame ficou com saudade de você brigando comigo porque eu chego sujo na cidade. Os pais dela se revezavam comigo. À noite, muitas vezes era eu que ficava, olhando os aparelhos apitando, aprendendo a diferença de cada barulho. Eu decorava o rosto de cada enfermeira, cada técnico. Naquele corredor, todo mundo passa a ser uma família meio desconhecida, unida pela dor. Meu pai apareceu no hospital alguns dias depois, de terno, como se estivesse indo fechar negócio, não visitar uma quase nora em UTI. Ele olhou pela janelinha para a cama onde a Clara estava deitada, cheia de fios, e fez uma cara de incômodo. Situação feia, comentou. O advogado acha bom a gente registrar que ela subiu no cavalo por conta própria, que recebeu orientação, que... Pai, cortei, seco. Pelo amor de Deus, não é hora de falar de advogado. É hora de falar se ela vai viver bem ou não. Ele me encarou sério. É exatamente por isso que você não pode se perder nessa história. Se esse negócio for para a justiça, vão tentar arrancar tudo da gente. Você precisa se proteger. Da gente? Quem, pai? Perguntei, amargo. Porque eu tô me sentindo parte dela agora. Eu trouxe ela para cá. Eu botei ela naquele cavalo. Se alguém for responder por isso, eu vou responder. Ele deu um sorriso curto, sem humor. Você tá apaixonado e cego. Eu te entendo. Eu também já fui novo. Mas pensa comigo. Mesmo que ela sobreviva bem, a chance dela andar de novo é pequena. Você tá preparado para passar o resto da vida cuidando de uma mulher inválida? Largando os negócios, o futuro, os planos? Cada palavra dele entrava em mim como faca. Não fala assim dela, pedi com a voz tremendo. Você tá falando como se fosse um estorvo. Eu tô falando como homem prático, Marcos. Ele rebateu. Você tem uma vida inteira pela frente. Você é meu sucessor. Você não pode jogar tudo fora por causa de uma paixão. Eu senti a raiva subir. Raiva por ele tratar a vida da Clara como causa. Como se ela fosse um acidente de percurso nos planos dele. Se para herdar tudo o que você tem eu tiver que virar esse tipo de homem que você é, eu não quero. Falei, olhando firme nos olhos dele. Eu prefiro ficar com ela numa casinha simples do que numa mansão sozinho, igual você. Ele me encarou por alguns segundos incrédulo. Então você tá dizendo que vai ficar do lado dela se ela nunca mais andar? É isso mesmo? Tô. Eu amo ela, pai. Ele balançou a cabeça como quem vê alguém cometendo uma loucura. Depois não diga que eu não te avisei. Virou as costas e foi embora. Aquela frase, naquela hora, em vez de me fazer recuar, me firmou.
Era como se, ao desconsiderar a Clara daquele jeito, ele tivesse assinado embaixo da minha decisão. Alguns dias depois, ela começou a despertar mais, ainda fraca, com dor, confusa. A primeira vez que me reconheceu, apertou minha mão. "Eu tô viva?" perguntou, a voz rouca. "Tá", respondi com os olhos cheios d'água. "E eu tô aqui. Eu não tô sentindo direito minhas pernas." Ela sussurrou. "Marcos, eu tô com medo." Segurei o choro. "Eu também tô. Mas a gente vai enfrentar esse medo junto. Eu não vou sair daqui." Ali, naquele leito de hospital sem ela saber, eu fiz um voto silencioso. Voto de ficar. Voto de ser o que fosse preciso. Namorado, enfermeiro, motorista de cadeira de rodas, o que Deus me pedisse para ser. Quando ela recebeu alta da UTI e foi para o quarto, começou a segunda parte da batalha. Escolher onde e como ela ia viver dali para frente. A casa dos pais era apertada, cheia de escadas. Ela não tinha condição de andar sozinha nem até o banheiro. Foi aí que eu tomei outra decisão que meu pai considerou um absurdo. Na próxima parte da minha história, eu vou te contar como foi adaptar uma casa simples em Cuiabá para receber a Clara. A cara que a sociedade fez quando viu um Sampaio empurrando cadeira de rodas por corredor de hospital e a maneira como, aos poucos, a nossa rotina foi virando amor, cansaço, esperança e também muita humilhação. E você, no meu lugar, teria enfrentado o próprio pai e o dinheiro da família para ficar ao lado de alguém que talvez nunca mais voltasse a andar? Levar a Clara da UTI para uma vida normal foi muito mais difícil do que eu imaginava. Quando o médico falou que ela poderia ter alta, desde que tivesse uma boa estrutura em casa, eu e os pais dela nos olhamos, sem saber por onde começar. A casa deles era pequena, antiga, com degraus na entrada, corredor estreito, banheiro apertado. Cada centímetro ali seria um obstáculo para uma cadeira de rodas. Na primeira visita depois da alta provisória, eu vi a mãe dela chorando na cozinha, olhando para as paredes. "Eu não sei como é que a gente vai fazer, Marcos", ela dizia. "A gente não tem dinheiro para reforma. E eu não quero que a minha filha se sinta um peso." Naquele dia, tomei uma decisão. "Eu vou alugar uma casa em Cuiabá, térrea, mais perto do hospital", falei. "A gente adapta tudo para ela, deixa do jeito que ela precisa. Eu pago o aluguel, a reforma, o que for preciso. A senhora e o seu Alberto ficam lá com a gente, pelo menos no começo." Os dois arregalaram os olhos. "Não, meu filho. Assim não." O pai dela tentou recusar. "Você já fez demais. A gente é pobre, mas não é aproveitador." "O senhor não está aproveitando nada", respondi. "Quem botou a Clara naquele cavalo fui eu. Quem trouxe ela para esse mundo que não era o dela, fui eu. É minha obrigação dar o melhor que eu puder dar para ela." Eles ainda tentaram argumentar, mas eu estava decidido. Passei dias rodando a cidade, visitando casa por casa. Uma era boa, mas tinha escada. Outra era térrea, mas o banheiro era impossível. Até que achei uma casa simples, num bairro tranquilo, com quintal, toda no mesmo nível. Banheiro pequeno, mas que dava para derrubar uma parede e ampliar. Assinei o contrato na mesma hora. Contratei pedreiro, marceneiro, eletricista. Mandei ampliar a porta do banheiro, colocar barra de apoio, rebaixar a pia, adaptar o box. A sala virou meio que um quarto grande para ela, com a cama encostada perto da janela, para ela ver o movimento na rua. Um dia, meu pai me ligou para saber por que tanta movimentação na minha conta. "Tô vendo aqui gastos com reforma, aluguel, material de construção. O que você está aprontando?" "Tô adaptando uma casa para Clara, pai", respondi. "Ela não tem condição de ficar na casa dos pais. Precisa de estrutura." Ele bufou do outro lado. "Você é louco? Isso é coisa que se faça? Você tá montando uma clínica particular para ela? A gente pode pagar um hospital, uma casa de repouso." "Eu não quero a Clara em casa de repouso. Quero ela comigo", cortei. "E se o senhor não quiser ajudar, não tem problema. Eu dou meus pulos." A partir dali, eu comecei a cortar um cordão que me sustentou a vida inteira. Comecei a aceitar menos dinheiro vindo diretamente do meu pai. Passei a pegar mais firme na administração de uma parte do gado que estava no meu nome. Entrei de cabeça em tudo o que pudesse me dar alguma independência.
quando a Clara saiu do hospital e foi pela primeira vez para a casa adaptada. Ela chorou ao ver a rampa na porta, a cama posicionada, o banheiro ajeitado. "Você fez tudo isso? Por mim?" perguntou emocionada. "Por você, pela gente?" respondi. "Aqui vai ser nossa casa, do nosso jeito." Os primeiros meses foram de reajuste. A gente precisou aprender tudo do zero. Como dar banho sem machucar, como trocar ela na cama, como posicionar direitinho na cadeira para não dar ferida, como lidar com as dores, com os remédios, com as idas e vindas ao hospital. Eu aprendia observando a enfermeira, perguntando, anotando. No começo, morria de medo de tocar nela e causar mais dor. Aos poucos, fui pegando jeito. Segurava as pernas dela com cuidado, levantava, ajeitava travesseiro, dava remédio na hora, anotava tudo num caderninho. Claro que teve gente que não entendeu nada. Vizinhos do bairro que sabiam que eu era aquele moço rico da fazenda ficavam de longe, olhando, cochichando. "Você viu? O rapaz empurrando a cadeira daquela menina? Dizem que ela ficou aleijada lá na fazenda deles. Ele deve estar se sentindo culpado." Outros eram mais diretos. "Marcos, você é novo. Um conhecido meu, filho de fazendeiro amigo do meu pai, falou um dia. Pode muito bem pagar alguém para fazer isso. Vai viver sua vida, rapaz." Eu sorria sem vontade. Não respondia. Como é que eu ia explicar que, por mais difícil que fosse aquela rotina, eu sentia que estava exatamente onde devia estar? Os anos começaram a passar. A gente foi se acostumando com a vida em ciclos, períodos em que ela estava um pouco melhor, mais animada, fazendo exercícios com a fisioterapeuta, sonhando até com a possibilidade de dar aula de novo, nem que fosse particular, sentada mesmo. E outros períodos em que tudo desandava. Dores terríveis nas costas, espasmos, febres do nada, desmaios que assustavam. Sempre que ela começava a dar sinal de melhora, vinha uma crise que parecia puxar ela de volta para o fundo do poço. A gente ia para o hospital correndo, ficava horas no pronto atendimento, tomava soro, remédio para dor, passava a noite em cadeira dura de acompanhante. Depois voltava para casa do mesmo jeito, cansados, mas vivos. Os médicos que a acompanhavam mudavam de tempos em tempos. Um saía, outro entrava, um passava remédio novo, outro tirava, e assim ia. Eu confiava porque não entendia nada daquela parte. O que mandassem dar, eu dava. Eu só queria ver a Clara com menos dor. Teve época em que ela mesma pedia para eu trabalhar mais e ficar menos grudado nela. "Marcos, você precisa ir para a fazenda, cuidar dos seus negócios", ela dizia. "Eu não quero ser o motivo de você perder tudo." "Eu não estou perdendo nada", respondia. "O que presta da minha vida está aqui." Mas a verdade é que o cansaço batia. Não tanto o físico, que a gente dá um jeito, o corpo aguenta. O emocional. Ver a pessoa que você ama sofrendo anos e anos, sem uma resposta clara, desgasta a alma. Nesse meio tempo, a relação com meu pai azedou de vez. Ele continuou tocando o império dele, aparecendo em revista, em reportagem. Eu, cada vez mais distante daquele mundo. Quando a gente se via, geralmente era por obrigação, em Natal ou aniversário de família. E sempre tinha um comentário atravessado. "Você murchou, Marcos", ele dizia, olhando o meu rosto mais abatido. "Você era para ser um dos maiores nomes do agronegócio. Agora fica aí, carregando cadeira de rodas em hospital público. Isso não é vida." "É a minha vida", eu respondia, sem me exaltar. "E é com ela que eu quero ficar." Minha mãe sofria no meio, querendo que eu não brigasse com ele, querendo que eu não abandonasse a Clara. Chorava pelas duas coisas ao mesmo tempo. Com o tempo, a gente foi encontrando algumas pequenas alegrias. A Clara começou a dar aulas de reforço em casa para duas meninas da vizinhança. A mãe delas trazia as meninas, deixava ali por 2 horas, pagava um valor simbólico. A sala voltava a ter risada de criança, caderno aberto, lápis apontado. Eu via o brilho no olho dela voltar um pouquinho nesses momentos. Quando eu estou explicando alguma coisa para alguém, parece que eu esqueço que estou na cadeira, ela dizia. Eu lembro da Clara de antes. Mas as crises de dor não paravam. Às vezes ela acordava no meio da noite, gritando, sentindo uma sensação estranha nas pernas, como choque, como facada. Eu corria, tentava acalmá-la, dava os remédios que o médico tinha receitado. Isso é emocional.
Um dos médicos antigos chegou a dizer, depois de ver um exame sem grandes alterações: ela precisa se acostumar com a condição dela. A cabeça manda muita coisa para o corpo. Eu saí daquela consulta com raiva. Era fácil colocar tudo na conta da cabeça. Difícil era ver no dia a dia o quanto ela lutava. Os remédios foram ficando cada vez mais fortes. Tinha comprimido para dor, para dormir, para ansiedade, para tudo. Uma cuidadora foi indicada por um conhecido de um amigo do meu pai, de confiança, acostumada com paciente difícil. No começo, ela ajudou muito. Depois de um tempo, começou a se intrometer demais, a controlar horários, a dizer que era melhor a Clara descansar do que receber visitas. Eu não tinha noção de que aquela rotina, que eu achava que era apenas a dureza da vida de um cadeirante, escondia algo muito mais grave. Para mim, até então, era só isso. Um castigo pesado, fruto de um acidente. E eu carregava essa culpa como quem carrega uma cruz. Na parte seguinte da minha história, eu vou te contar quando entrou em cena um novo médico, o Dr. Ricardo, que começou a olhar para a história da Clara com outros olhos. Ele foi o primeiro a dizer que tinha coisa ali que não batia. Foi a partir daí que a verdade começou, devagarzinho, a querer aparecer. E você, vivendo 10 anos nessa rotina de amor e sofrimento, teria aguentado firme ou acha que em algum momento teria ido embora para tentar salvar sua própria vida? O tempo foi passando e, junto com ele, a esperança foi ficando meio cansada. A Clara já estava acostumada a ouvir sempre as mesmas frases. É assim mesmo. Você tem que se adaptar. Com o tempo você acostuma com a dor. Ela sorria educada, mas eu via nos olhos dela que não estava acostumando coisa nenhuma. Um dia, depois de mais uma crise forte, a neurologista que acompanhava o caso dela há anos avisou que ia se aposentar e indicou outro profissional. Não sei se foi coincidência ou providência, mas foi aí que o Dr. Ricardo entrou na nossa vida. Ele era um homem de uns 40 e poucos anos, fala calma, jeito de quem realmente escuta. No primeiro dia de consulta, ele não chegou perguntando direto de exame, chegou perguntando dela. Clara, me conta com as suas palavras. Como é seu dia? Onde dói? Quando dói? O que te incomoda mais? Ela começou a falar e ele deixou. Não interrompeu, não apressou. Eu estava sentado num canto do consultório, observando. A Clara descrevia as dores nas costas, os choques nas pernas, os desmaios do nada, as febres sem explicação. Falava das noites em claro, dos remédios que parecia que já não faziam mais efeito. Ele anotava tudo, às vezes só levantando o olhar para observar alguma expressão. E isso tudo começou logo depois do acidente? Ele perguntou. Algumas coisas, sim, ela respondeu. Mas essas crises mais fortes começaram uns anos depois? Foi piorando aos poucos. Quando ela terminou, ele virou para mim. E o senhor, Marcos? Como começou esse quadro todo na sua visão? Eu contei do acidente, da queda do cavalo, das cirurgias, dos anos de fisioterapia, dos diagnósticos, dos remédios. Contei das crises repentinas que derrubavam qualquer melhora. Contei da cuidadora, da rotina com remédio para tudo. Ele ficou um tempo em silêncio, folheando o grosso do prontuário que a gente tinha levado numa pasta. Exames, laudos, receitas. Eram 10 anos de papel acumulado. Deixa eu entender. Ele disse por fim. Aqui tem ressonância, tomografia. As imagens de coluna dela mostram uma lesão importante. Isso a gente sabe, não tem milagre. Mas comparando exames antigos com os mais recentes, eu não vejo uma piora proporcional à piora das dores que ela relata. E isso me chama a atenção. O que isso quer dizer, doutor? Perguntei, sem entender. Quer dizer que tem alguma coisa no meio do caminho que não está fechando a conta? Ele respondeu. Não estou dizendo que a dor dela é inventada. Pelo contrário, mas pode ter fator que esteja agravando ou mantendo essas crises. E eu quero descobrir o que é. Ele pediu novos exames, sangue, urina, uns que a gente nunca tinha feito. Pediu também para a gente levar todas as receitas antigas, as embalagens de remédio, tudo o que a gente ainda tivesse em casa. Eu achei exagero, mas topei. Estava acostumado com o médico que mal olhava na cara da Clara, quanto mais para a caixinha de comprimido. Naquela noite em casa, tirei tudo do armário. Caixas vazias, receitas velhas, papel amassado, bula pela metade. A cuidadora, a dona Neide, veio ajudar. Não precisa ir atrás de tudo isso, seu Marcos.
Ela comentou meio incomodada. O doutor novo que se vire com os exames que já tem. Essa menina não tem mais jeito, o que adianta? A frase me soou estranha. Ela sempre foi meio dura, mas daquela vez teve algo no tom que me incomodou. O que adianta é que ela sinta menos dor, respondi seco. E enquanto tiver um médico querendo tentar, eu vou tentar. Ela deu de ombros e continuou mexendo nas coisas. Em certo momento, pegou umas caixinhas e falou: "Isso aqui pode jogar tudo fora, que já acabou faz tempo." Eu, por impulso, segurei. "Não joga não." O doutor pediu para ver tudo. Ela torceu a boca, mas entregou as caixinhas. Eu guardei numa sacola separada. No dia da consulta seguinte, levei a pasta de exames numa mão e a sacola cheia de caixinha na outra. O doutor Ricardo abriu a sacola com calma, espalhou as embalagens na mesa. "O senhor dá todos esses remédios?" Ele perguntou. Quer dizer, dava, respondi. "Foi o médico anterior que passou. Eu sigo as receitas que chegam para mim. Às vezes a cuidadora já deixa separado, eu confiro só os horários." Ele pegou uma caixa específica, leu o nome, franziu a testa. "Esse aqui, em dose alta e contínua, pode dar queda de pressão, fraqueza, até desmaio", comentou. "E esse outro, combinado com mais esse, aumenta muito o risco de confusão, sonolência exagerada, dependência." Foi passando de caixinha em caixinha, como quem monta um quebra-cabeça. "Doutor, o outro médico sempre disse que era para dor", eu falei. A gente obedeceu. E quando a Clara piorava, diziam que era emocional, que era a cabeça dela. Ele me encarou sério. "Não tô aqui para julgar colega", respondeu. "Mas tem coisa estranha nesse esquema de medicação. Tem remédio demais, dose demais, mistura demais. E eu quero refazer isso do zero." Nos dias seguintes, ele foi tirando alguns remédios, reduzindo outros, ajustando tudo com cuidado, para não dar choque no organismo dela. Junto disso, começou a pedir exames mais específicos, principalmente de sangue, para ver presença de certas substâncias. Uma tarde, depois de mais uma bateria de exames, eu estava sentado na sala de espera, quando vi o doutor atravessar o corredor, sério, com uns papéis na mão. "Marcos, pode entrar aqui um instante?" ele chamou. Entrei no consultório, sentei. Ele colocou os resultados na mesa. "Esses aqui são os exames de sangue da Clara da semana passada. Eu pedi para dosar alguns medicamentos específicos. E aqui, apontou para outro papel. Esse é o que foi feito no pronto-socorro da última crise, há alguns meses, quando ela quase desmaiou de dor. Você lembra?" Lembrar eu lembrava. Eu jamais ia esquecer. "Lembro sim." "Pois bem", ele continuou, "em ambos aparecem traços de substâncias que, teoricamente, ela não deveria estar tomando nessa dose, porque elas não constam nas receitas atuais." "Como assim, doutor?" Meu coração começou a acelerar. "Eu tô dizendo que o corpo dela está mostrando que recebe doses de medicamentos que não estão oficialmente prescritos", ele explicou. "E uma pessoa na condição dela, com mobilidade reduzida, não consegue por conta própria sair por aí comprando remédio escondido." Eu senti um arrepio na nuca. "O senhor está querendo dizer que alguém está dando remédio para ela sem eu saber?" Ele respirou fundo. "Eu estou dizendo que tem coisa que não está batendo. Quem manipula os remédios dela? Quem prepara? Quem entrega? Você, sempre? Ou alguém ajuda?" "A cuidadora ajuda muito", respondi, já com a voz embargada. "Ela passa o dia com a Clara quando eu vou para a fazenda ou resolver coisa na rua. Meus sogros também ajudam, mas a parte de comprimido mesmo quase sempre é com a dona Neide ou comigo." Ele me olhou com atenção. "Marcos, eu não quero te deixar paranoico, mas a partir de agora eu preciso que você observe tudo. Quem mexe nos remédios, quem entra e sai, quem guarda, quem compra. Eu quero também, se você topar, rever todas as receitas antigas, ver de onde veio cada médico, quem indicou." Foi aí que uma memória me cutucou. "A dona Neide foi indicada por um conhecido de um amigo do meu pai", comentei. "E o médico que cuidava da Clara antes do senhor, também." Meu pai sempre resolvia essas coisas. Dizia que com dinheiro certas portas eram mais rápidas. Ele anotou o nome da cuidadora, do médico antigo, do amigo do meu pai. Eu comecei a suar frio. "Você tem como me trazer as notas da farmácia, comprovantes de compra desses remédios nos últimos anos?" Ele perguntou. "Pelo menos dos últimos meses?" "Tenho... Quer dizer, acho que sim", respondi.
Muita coisa fica na minha caixa de e-mail, com nota fiscal, essas coisas. Traga, ele disse. E por favor, daqui para frente, só você administra os remédios da Clara. A cuidadora pode ajudar no banho, na higiene, mas comprimido, gota, injeção, só você. Saí daquele consultório com a cabeça latejando. Cheguei em casa naquele dia e fiquei observando tudo com outros olhos. Vi a maneira como a dona Neide tomava a frente, como pegava os remédios sem me pedir, como às vezes insistia para Clara tomar algo para adiantar a dor. Hoje ela está muito nervosa, seu Marcos, ela dizia. Vou dar logo o remédio mais forte para ela descansar. Naquele dia, cheguei mais perto. Pode deixar que eu dou, falei, estendendo a mão. Ela hesitou. Foi um segundo só, mas suficiente para me acender um alerta. É que precisa ver a dose direitinho, mas se o senhor quer, eu quero, respondi. E a partir de hoje, deixa que eu cuido dessa parte. Naquela noite, depois que ela foi embora, eu sentei com a Clara na cama. Amor, o Dr. Ricardo está desconfiado que tem coisa errada nos seus remédios. Falei com cuidado. Ele acha que você está tomando coisa que não devia, ou na dose errada. Ela arregalou os olhos. Marcos, você acha que alguém está envenenando minha melhora? Perguntou num sussurro. Eu não sei, Clara, respondi. Mas eu vou descobrir. Passei os dias seguintes caçando notas, comprovantes, transferências no extrato do banco. Comecei a perceber um padrão estranho. Além do salário normal da cuidadora que eu pagava por depósito todo mês, apareciam depósitos menores, regulares, vindos de uma empresa com nome que eu conhecia vagamente. Uma transportadora que fazia serviço para a fazenda do meu pai há anos. Meu estômago embrulhou. Levei tudo para o consultório do Dr. Ricardo. Exames, notas, prints de extrato, nome de empresa, de médico, de cuidadora. Ele espalhou aquilo pela mesa, ficou alguns minutos calado, organizando mentalmente as peças. Quando terminou, respirou fundo e me encarou com um olhar que eu nunca vou esquecer. Marcos. Ele começou devagar. O que eu vou te falar agora não é suposição. Eu tenho elementos suficientes para dizer que, por muito tempo, a Clara recebeu medicamentos em doses capazes de agravar o quadro dela de dor, de fraqueza, de dependência. E parte desses remédios não constava nas receitas que eu pedi, nem nas que estão oficialmente registradas. Meu coração batia tão forte que parecia que queria sair pela boca. O senhor está dizendo que fizeram isso de propósito? Ele não respondeu de imediato. Puxou os exames de sangue, apontou os níveis alterados, mostrou a lista dos remédios suspeitos, combinados de forma perigosa. Eu estou dizendo que isso aqui não é descuido bobo, falou, firme. É um padrão. E padrão, em medicina, chama a atenção. Eu engoli seco. E o que a gente faz com isso, doutor? Ele olhou de novo para os papéis. Depois para mim. A expressão dele mudou. Ficou mais pesada, mais grave. Foi então que ele disse a frase que abriu o começo dessa história, mas que eu nunca vou esquecer de ouvir pela primeira vez, olhando nos olhos dele, naquele consultório pequeno. Marcos, chame a polícia agora. O que eu descobri me assombra até hoje. Na parte seguinte da minha história, eu vou te contar o que aconteceu quando a polícia entrou na nossa vida. O que a cuidadora confessou, o que a investigação revelou sobre o dia do acidente e o nome que apareceu por trás de tudo isso, ligando remédio, cela frouxa e interesse em separar a gente. E você, no meu lugar, teria coragem de ir até o fim, mesmo sabendo que essa investigação podia atingir a sua própria família? Ou teria fingido que não viu nada para tentar manter a paz? A Clara vinha piorando de um jeito que não fazia mais sentido. Não era só a paralisia. Eram as dores que vinham do nada, os desmaios repentinos, as crises de fraqueza que deixavam ela dias inteiros sem conseguir nem levantar a cabeça direito. Eu já não sabia mais o que era noite tranquila. Foi numa dessas idas ao hospital que a médica antiga dela avisou que ia se aposentar e que o caso seria passado para outro neurologista. Confesso que fui sem esperança. Depois de tantos anos ouvindo sempre as mesmas respostas, eu já tinha aprendido a não criar expectativa. O Dr. Ricardo era diferente logo de cara. Nada de pressa, nada de olhar distante. Ele sentou na frente da Clara, puxou a cadeira e falou com calma. Clara, antes de eu olhar qualquer exame,
eu quero ouvir você. Ela começou a contar tudo. As dores, os choques nas pernas, as crises, os desmaios, as noites em claro, o medo de ficar sozinha quando eu precisava sair. Falou por quase meia hora. Ele não interrompeu uma vez sequer. Depois virou para mim. Marcos, agora quero ouvir você. Contei tudo desde o acidente. A queda do cavalo, a cirurgia, os anos de fisioterapia, as idas e vindas ao hospital, os remédios, as trocas de médico, a cuidadora, tudo. Quando terminei, ele ficou em silêncio por alguns segundos, olhando os exames antigos. A lesão da Clara é grave, sim, ele disse. Mas essa piora progressiva das dores não acompanha o que aparece nos exames. Isso me incomoda muito. O senhor acha que os exames estão errados? Perguntei. Não. Eu acho que tem algo no meio desse caminho que ninguém percebeu ainda. Ele pediu novos exames, vários. Sangue, urina, níveis de medicamentos no organismo. Pediu também todas as receitas antigas, todas as notas de farmácia, todas as caixas de remédio que ainda tivéssemos em casa. Em casa, quando comecei a separar tudo, a cuidadora, Dona Neide, ficou visivelmente incomodada. Isso é exagero desse médico novo, ela comentou. Clara já tentou de tudo, seu Marcos. Agora é só aceitar. Aquela frase me atravessou como faca. Enquanto ela estiver viva, não é hora de aceitar nada, respondi. Guardei tudo numa sacola grande. Caixas vazias, receitas amareladas, notas antigas, levei tudo para o consultório. O Dr. Ricardo abriu uma por uma, com calma. Foi lendo, comparando, anotando. Esse aqui não faz mais sentido estar sendo usado, ele murmurava. Esse aqui, nessa dose, é perigoso. Esse combinado com esse pode causar desmaio. Meu coração começou a acelerar. Mas tudo isso foi passado por médico, falei. A gente só seguiu. Ele levantou os olhos para mim. Marcos, seguir receita não é errado. Errado é alguém manter uma medicação que claramente está fazendo mais mal do que bem. Ele pediu então os exames de sangue. Quando o resultado chegou, alguns dias depois, ele me chamou às pressas. Marcos, entra aqui. Eu entrei no consultório sentindo que algo muito grave estava para ser dito. Esses níveis aqui, ele apontou no papel, mostram presença de medicamentos que não constam nas receitas atuais e em dosagens que não poderiam aparecer por acaso. O que isso quer dizer, doutor? Minha voz saiu fraca. Quer dizer que alguém está administrando remédios que eu não prescrevi e em doses capazes de manter a Clara fraca, dependente, com dor e instabilidade. Minha cabeça começou a girar. Mas quem faria isso? Para quê? Ele não respondeu de imediato. Quem cuida dos remédios dela no dia a dia? Eu e a cuidadora. Então, a partir de hoje, só você vai dar qualquer medicamento à Clara. Nenhum comprimido sem você ver. Naquele mesmo dia, quando cheguei em casa, fiz exatamente isso. Tirei a caixa de remédios da mão da Dona Neide. A partir de hoje, os remédios ficam comigo. Ela me olhou estranho. Mas eu sempre cuidei disso. E agora eu vou cuidar, respondi. Naquela semana, a Clara teve menos crises. Ainda sentia dor, mas os desmaios pararam. Isso me gelou por dentro. Continuei investigando sozinho, olhando extratos bancários, notas antigas, pagamentos. Foi quando encontrei algo que nunca tinha notado antes. Além do salário da cuidadora, havia depósitos pequenos, regulares, vindos de uma empresa de transporte que prestava serviço para as fazendas do meu pai. Aquilo me fez passar a noite em claro. Levei tudo para o Dr. Ricardo. Ele espalhou os papéis sobre a mesa e ficou olhando em silêncio por alguns segundos longos demais. Marcos, isso aqui já deixou de ser apenas um caso médico, ele disse finalmente. O senhor acha que estão tentando manter a Clara doente? Eu tenho certeza de que alguém tentou impedir a recuperação dela. Meu coração quase saiu pela boca. Por quê? Ele fechou os olhos por um instante antes de responder. Isso quem vai responder agora não sou eu. É a polícia. Foi então que ele disse com a voz firme a frase que mudou tudo. Marcos, chame a polícia agora. O que eu descobri me assombra até hoje. Na próxima parte, eu vou te contar o que a polícia descobriu, o que a cuidadora confessou
e como a investigação chegou no lugar que eu mais temia que chegasse, dentro da minha própria família. E você, no meu lugar, teria coragem de seguir adiante mesmo sabendo que a verdade poderia destruir tudo o que você conhecia? Quando o Dr. Ricardo falou, "Chame a polícia agora", eu senti que tinha cruzado uma linha sem volta. Até ali, por pior que fosse, tudo ainda estava dentro do mundo da doença, do azar, do aconteceu. A partir daquele momento, deixava de ser só tragédia e virava crime. Saí do consultório meio zonzo. Ele mesmo chamou a direção do hospital, explicou que precisava registrar formalmente o que tinha encontrado. Em pouco tempo, eu já estava sentado numa salinha apertada, na frente de um escrivão, contando 10 anos de história para um gravador. "Então o senhor autoriza que esses exames e documentos sejam enviados à Polícia Civil?" O rapaz perguntou. "Autorizo. Eu quero saber quem fez isso com a Clara." 2 dias depois, um delegado me ligou, voz firme, pausada. "Senhor Marcos Sampaio? Aqui é o delegado Fagundes. Recebi um material médico relacionado à sua esposa. Gostaria que o senhor viesse até a delegacia para a gente conversar com calma." Fui. Entrei na delegacia com um misto de medo e alívio. Medo do que ia descobrir. Alívio de finalmente ter alguém enxergando que aquilo tudo não era normal. O delegado era um homem de meia idade, camisa simples, sem muito pose, mas com um olhar daqueles que parecem atravessar a gente. "Senta, Marcos", ele disse. "Eu dei uma olhada inicial nesses exames e confesso, é coisa séria. Mas para a polícia, exame sozinho não resolve. A gente precisa de história, de motivação, de quem ganha o quê com isso." Eu contei tudo. Do acidente, da cirurgia, dos anos de remédio, da chegada da cuidadora, das indicações vindas sempre de alguém ligado ao mundo da fazenda. Ele anotava, perguntava detalhes. Quem indicou essa cuidadora? Quem indicou o médico antigo? Quem pagava o quê? De quem é essa empresa que fazia depósitos extras? Quando eu mencionei o nome da transportadora que aparecia nos extratos, ele levantou uma sobrancelha. "Essa empresa aqui eu já vi em outros inquéritos", comentou. "Sempre prestando serviço para a fazenda grande, sempre no meio de coisa mal explicada." Quando saí da delegacia naquele dia, ele já tinha decidido a primeira medida, ouvir a dona Neide. A intimação foi rápida, marcada para uma manhã de quinta-feira. Eu queria estar presente, mas o delegado pediu para eu ficar na sala ao lado. "É melhor", ele explicou. "Se ela te olhar, pode travar ou mentir para te agradar." Sentei numa cadeira dura do outro lado de uma porta, ouvindo só os murmúrios. De vez em quando o tom de voz subia. Eu reconhecia quando era o delegado falando mais firme. O tempo parecia não andar. Depois de quase 2 horas, a porta se abriu. O delegado saiu primeiro com expressão carregada. A cuidadora veio atrás, olhos vermelhos, rosto transtornado. Ela evitou me encarar, passou por mim como uma sombra. Eu fiquei de pé, sem saber se perguntava alguma coisa. O delegado fez um sinal para que eu esperasse. Só depois de levá-la até a saída é que ele voltou e me chamou para a sala. "Senta, Marcos." Eu sentei. Ele jogou o corpo na cadeira, respirou fundo. Ela falou, disse direto. Não tudo, mas falou o suficiente. Meu coração parecia um tambor. O que ela falou? Ele puxou um papel, mas não leu. Preferiu contar. Ela disse que quando foi contratada para cuidar da Clara, recebeu orientação de um médico para seguir um esquema de medicação bem específico. Até aí, nada demais, certo? Só que, pouco tempo depois, começou a receber ligações de uma pessoa que se identificava como representante da família, passando orientações extras. Orientações como? Perguntei com a boca seca. Aumentar a dose de certos remédios em dias que a Clara estava melhor. Dar um comprimido a mais para garantir que ela ficasse quieta. Evitar que ela se esforçasse demais em fisioterapia. Sempre com a mesma desculpa. É pro bem dela. Ela não pode se iludir achando que vai melhorar muito. Senti um nó na garganta. E ela aceitou fazer isso? Aceitou. Em troca, além do salário que você pagava, começou a receber depósitos mensais dessa transportadora que você me mostrou no extrato, ele falou. Ela tentou dizer que achava que era tudo pro bem da paciente, mas quando eu falei das doses e mostrei o que o médico tinha apontado, ela desmoronou. Chorou, pediu desculpa, disse que não tinha noção do tamanho do dano. Fechei os olhos por um segundo.
A imagem da Clara tendo crise de dor, gemendo de madrugada, veio na minha cabeça. Lembrei das vezes em que eu mesmo vi a dona Neide insistindo em dar o remédio mais forte em dia que ela parecia estar melhor. Ela falou quem era esse representante da família. Perguntei, tentando manter a voz firme. O delegado apertou os lábios. Ela diz que nunca viu o sujeito pessoalmente, que recebia ligação, que a pessoa falava sempre muito seca, que mandava ela conferir a conta e pronto. Mas reconheceu que, em algumas ligações, essa pessoa citava detalhes da fazenda, do hospital, da vida de vocês. Não era alguém de fora. E o médico antigo? Perguntei. Aquele que o Dr. Ricardo substituiu. Também vai ser ouvido, já mandei intimação. Ele foi quem assinou boa parte das primeiras receitas e tinha ligação direta com esse mesmo grupo de gente grande do agronegócio, respondeu. A coisa não começou pequena, Marcos. Isso aqui foi armado lá atrás. Ele se levantou, foi até uma estante, pegou uma pasta mais antiga. Eu também pedi cópia do boletim de ocorrência do dia do acidente na fazenda, continuou. E vou te dizer, o que está escrito ali é muito limpinho para o meu gosto. Nenhuma menção a eventual problema na cela, nada de oitiva de peão, só a versão oficial da casa. Meu estômago embrulhou. Na época, meu pai disse que tinha resolvido tudo com o advogado da fazenda. Falei, a lembrança voltando. Eu estava tão desesperado com a Clara no hospital que nem pensei em nada disso. Eu sei, ele respondeu. E é isso que muita gente poderosa usa. O desespero de quem está sofrendo. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Ele, olhando os papéis. Eu, tentando entender o que aquilo significava de verdade. Delegado, alguém quis manter a Clara naquela condição para quê? Para me punir? Para arrancar dinheiro da gente? Ele me encarou com um olhar mais humano, menos de autoridade. Eu aprendi, nesses anos todos, que a motivação mais perigosa às vezes não é o dinheiro. É o controle. Quem quer controlar a vida do outro é capaz de coisa feia. Mantendo a sua mulher doente, fraca, dependente, era mais fácil te puxar de volta para o lugar que esperavam que você ocupasse. Aquela frase bateu em mim com força. Vários momentos passaram como filme. Meu pai dizendo que eu estava jogando minha vida fora por causa de uma mulher inválida. Os comentários duros sobre herança sendo desperdiçada. As pressões para eu pensar no meu futuro. Marcos, o delegado continuou. Agora eu preciso que você me ajude com uma coisa. Pensa bem, quem, dentro da sua história, teria interesse que a Clara nunca se recuperasse direito? Que ela continuasse sendo um peso, um problema, um motivo de desgaste entre você e sua família? Eu não respondi na hora. Não porque eu não soubesse a resposta, mas porque doía demais admitir. As palavras engasgaram. Saí da delegacia naquele dia com a cabeça pegando fogo. Cheguei em casa, olhei para Clara na cama, assistindo televisão com um sorriso cansado, sem imaginar nada do que estava acontecendo do lado de fora. Sentei ao lado dela, segurei a mão dela por alguns minutos em silêncio. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou, percebendo o meu jeito. Aconteceu, respondi, olhando nos olhos dela. Mas eu ainda não posso te falar tudo. Só posso prometer uma coisa. Eu não vou deixar mais ninguém brincar com a sua saúde. Naquela noite, deitado na cama, olhando para o teto, as frases do delegado ecoavam na minha cabeça. Controle. Interesse em manter você no lugar esperado. Gente grande do agronegócio. E por mais que eu tentasse empurrar essa ideia para longe, o rosto do meu pai insistia em voltar. Na próxima parte da minha história, eu vou te contar como a investigação saiu da cadeira de rodas da Clara e foi parar lá atrás, no dia do acidente, na cela que escorregou, no peão que mexeu nela, no capataz que recebeu ordens, até chegar no nome que eu mais temia ouvir naquele inquérito. E você, no meu lugar, teria coragem de admitir para si mesmo que a pessoa que pode ter destruído a vida da mulher que você ama talvez esteja dentro da sua própria família? Ou você fecharia os olhos para não encarar essa possibilidade? No dia seguinte ao depoimento da dona Neide, o delegado me ligou cedo. Marcos, não é só a história dos remédios. A gente precisa voltar para o dia do acidente na fazenda. Só de ouvir acidente, meu estômago embrulhou. Eu já tinha revivido aquela cena 1000 vezes. A curva perto do barranco, o estalo da cela,
o grito da Clara, o corpo dela batendo no chão. Até então eu me agarrava na ideia de fatalidade. Pensar que podia ter algo antes da queda era quase insuportável. Na delegacia, sentei e contei tudo de novo. O almoço na varanda, meu pai fazendo piada, a Clara animada, o Zé preparando os cavalos, minha ordem para escolher um animal manso, a saída pelo pasto, a curva, o estalo, a queda. Quando terminei, ele ficou em silêncio. "Você viu alguém mexendo na sela antes de montar?" perguntou. "Não, eu estava mais preocupado com a Clara do que com a sela", respondi. "Então agora eu vou perguntar para quem mexeu", ele disse. "A gente vai até a fazenda." Alguns dias depois, a viatura entrou pela porteira de Santo Amaro. Ver carro de polícia ali, onde eu cresci, foi um choque. Os peões pararam o serviço. O capataz, o Jaime, veio na nossa direção. "O que está acontecendo, Dr. Marcos?" perguntou. "A polícia está reabrindo o caso do acidente da Clara", respondi. "Eles precisam ouvir todo mundo." O delegado chamou os peões, um por um, para uma sala. Eu fiquei do lado de fora, andando pelo corredor. Depois de um tempo, ele abriu a porta. "Marcos, entra aqui." Entrei. O Jaime estava sentado, pálido, mãos trêmulas. O Jaime acabou de contar uma coisa importante. O delegado disse: "Eu quero que você ouça." Sentei. Esperei. "Repete o que você falou para mim." O delegado pediu. O capataz respirou fundo. "Uns dias antes do passeio, o seu Antônio mandou ajeitar as selas dos cavalos de visita", começou. "Disse que vinha gente de fora. Depois me chamou separado. Falou que o senhor estava querendo casar com uma moça da cidade e que isso ia atrapalhar os planos. Disse que gente simples só olha para dinheiro." Eu reconheci o jeito de falar do meu pai em cada palavra. "E depois?" o delegado insistiu. "Ele mandou eu dar um susto na moça." Jaime continuou com os olhos cheios d'água. Falou: "Um susto, nada grave, só para ela ver que esse mundo não é para ela. Manda o Zé afrouxar um pouco a cinta de uma sela. Se o cavalo empacar, ela escorrega, assusta e não volta mais." Senti o sangue sumir da cabeça. "Você fez isso?" perguntei. "Eu não mexi na sela com a minha mão", ele respondeu. "Mas chamei o Zé e passei a ordem. Falei que era pedido do patrão. Depois só vi a confusão. Seu Antônio mandou dizer que foi acidente e que o seguro resolvia. O delegado anotava tudo. Você entende que, do jeito que conta, houve uma ordem para criar um risco que terminou com a Clara na cadeira de rodas?" ele perguntou. "Entendo", o capataz disse, chorando. "E é isso que me tira o sono faz 10 anos. Eu encostei na parede para não cair. A queda da Clara, que antes era só tragédia, agora tinha intenção por trás. Não era só azar." Na volta para a cidade, o delegado foi direto. "Marcos, com esse depoimento e o que já temos dos remédios, o nome do seu pai vai entrar oficialmente no inquérito. Ele vai ter que explicar muita coisa." Olhei pela janela, vendo o pasto ficar para trás. Lembrei de todas as vezes em que meu pai dizia que fazia tudo para o meu bem. Era assim que ele cuidava, afrouxando cela, escolhendo médico, pagando cuidadora. Quando cheguei em casa, a Clara estava na cama com caderno e caneta na mão. "Como foi lá na fazenda?" ela perguntou. Sentei ao lado dela. "Diferente do que eu imaginava. Mais importante", respondi. Ela percebeu meu rosto pesado. "Aconteceu alguma coisa séria, né?" Peguei a mão dela. "Aconteceu. E tem a ver com o dia da sua queda. Eu ainda não posso te contar tudo porque a polícia está investigando. Mas eu te prometo, eu não vou proteger ninguém que tenha feito mal para você, nem se for gente do meu sangue." Ela ficou em silêncio um instante. Depois apertou minha mão. "Eu confio em você", disse. "Só não deixa essa história te endurecer." Naquela noite deitado no escuro, eu entendi que meu caminho não tinha mais volta. Quando o nome do meu pai entrasse no papel como investigado, eu ia ter que escolher de que lado ficar, do sobrenome ou da verdade. Na parte seguinte da minha história, eu vou te contar como foi quando isso aconteceu de verdade. Meu pai intimado, a família se voltando contra mim e a decisão mais difícil que eu já tomei na vida. E você, no meu lugar, teria coragem de seguir até o fim, mesmo sabendo que isso podia colocar seu próprio pai no banco dos réus? Depois do depoimento do capataz, a investigação ganhou um peso diferente. Até ali, o nome do meu pai rondava a história como suspeita, como possibilidade.
Quando o Jaime falou em ordem para dar um susto, essa possibilidade virou linha de inquérito. E linha de inquérito, mais cedo ou mais tarde, vira intimação. Não demorou. Eu estava em casa, ajudando a Clara a passar da cama para a cadeira, quando o telefone tocou. Atendi com ela ainda meio pendurada no meu braço. Marcos, aqui é o delegado Fagundes. A voz do outro lado disse. Seu pai foi intimado e já compareceu à delegacia. A gente precisa conversar. Senti um frio na barriga. O que ele falou? Prefiro te explicar pessoalmente. Pode vir hoje à tarde? Passei o resto da manhã funcionando no automático. Dei banho na Clara, preparei o almoço, ajudei ela a se arrumar. Ela notou que eu estava diferente. Alguma coisa aconteceu, né? Perguntou enquanto eu cortava a carne dela em pedaços menores. Aconteceu, respondi. O delegado me ligou. Meu pai já foi ouvido. Ela pousou o garfo, me olhando séria. Marcos, eu sei que eu tô no meio disso, mas se em algum momento você achar que é demais para você, que essa guerra vai te destruir, você pode parar. Eu não quero ser o motivo de você perder a família inteira. Aquilo doeu e, ao mesmo tempo, clareou. Clara, eu não tô perdendo você para salvar ninguém, falei. E se for para perder quem fez isso, então não é família do jeito que eu entendo família. Na delegacia, o delegado me esperava com a mesma pastinha gasta de sempre. Senta, Marcos. Sentei. Ele jogou o corpo para trás na cadeira e me encarou. Seu pai negou tudo em relação à cela, começou. Disse que nunca mandou afrouxar nada, que isso é invenção de funcionário ingrato querendo se vingar. Eu já esperava. E sobre os remédios? Perguntei. Aí a conversa mudou de figura. O delegado continuou. Ele admitiu que indicou o médico antigo. Disse que era amigo da família, de confiança, acostumado a lidar com paciente difícil. Sobre a cuidadora, disse que nem lembrava direito, que deve ter sido alguém da administração da fazenda que cuidou disso. E quanto aos depósitos da transportadora, alegou que não tinha conhecimento de detalhes de pagamento, que isso é coisa de contador. Eu ri, mas não foi de humor. Foi aquele riso sem graça de quem já conhece o manual da desculpa. Você acredita nele? Perguntei. Eu não trabalho com acreditar, ele respondeu. Eu trabalho com prova. E as provas que a gente tem hoje apontam uma coisa. Havia interesse em afastar a Clara de você desde o começo. Primeiro, através do susto. Quando o susto virou tragédia, o jogo virou manter você preso à culpa e ela presa à doença. E por trás disso tudo, sempre as mesmas ligações. Fazenda, médico, empresa que presta serviço para o seu pai. Fiquei um tempo quieto, mastigando a informação. E agora? Perguntei. Agora o inquérito vai ser concluído e enviado ao Ministério Público, ele disse. O promotor deve denunciar seu pai, o médico e a cuidadora, por tentativa de homicídio qualificado, lesão gravíssima e o que mais couber. Vai ser um processo longo, mas vai andar. Eu saí da delegacia e sentei no banco da praça em frente, olhando para o nada. Em algum momento, ouvi meu nome. Marcos? Era minha mãe. Ela vinha se aproximando, com uma bolsa no ombro e o rosto tenso. O que você está fazendo aqui? Perguntei. Eu que pergunto, ela rebateu. Seu pai saiu daqui transtornado. Disse que você está ajudando a polícia a colocá-lo na cadeia. Não sou eu que estou colocando ninguém na cadeia, mãe. São os fatos. Ela sentou ao meu lado, passou a mão no rosto. Você tem certeza do que está fazendo? É seu pai. Sangue do seu sangue. E a Clara é o quê? Perguntei, encarando ela. A mulher que eu amo, que teve a vida destruída. Ela não conta como família? A dor dela vale menos porque não tem o nosso sobrenome? Minha mãe começou a chorar. Eu nunca quis isso, disse entre soluços. Eu só queria que você fosse feliz, que não brigasse com seu pai, que não sofresse desse jeito. Eu também queria, mãe, respondi com a voz embargada. Mas foi ele que escolheu o caminho lá atrás. Eu só tô escolhendo não fingir que não aconteceu. Ela enxugou as lágrimas. Seu pai disse que não fez por mal, que não queria que chegasse a esse ponto, que era só para te proteger. Eu senti um nó na garganta. Tem gente que chama de proteção o que no fundo é controle, falei. Ele não aceitava que eu escolhesse um caminho diferente do que ele queria. E quis arrancar isso de mim, arrancando as pernas da Clara. Essas palavras doeram de dizer, mas me ajudaram a entender. Minha mãe abaixou a cabeça. Não me defendeu, mas também não defendeu ele. Ficou ali, no meio, como sempre.
As semanas seguintes foram um desfile de telefonema atravessado, parente indignado, recado velado, tio me ligando para dizer que família se resolve dentro de casa, não em delegacia, primo dizendo que eu estava cuspindo no prato que comi. Gente que nunca se preocupou com a Clara, agora aparecia preocupada com o nome da família. Um trecho de mensagem de um primo ficou na minha cabeça. Você vai destruir tudo o que o tio Antônio construiu a vida inteira, por causa de uma mulher que nem andar anda mais. Eu olhei para a frase por um tempo, respirei fundo e respondi apenas: é exatamente por isso. Em casa, com a Clara, eu tentava poupar ela do turbilhão, mas ela não era boba. Percebia pela minha cara, pelos silêncios mais longos, que o bicho estava pegando. Eles estão te pressionando, né? Ela perguntou um dia, enquanto eu passava pomada nas pernas dela, para evitar ferida. Então, respondi, mas eu não vou ceder. Não deixa isso te envenenar, ela pediu. Eu não quero que você vire aquilo que está combatendo. Essa frase dela me guiou. Eu não podia deixar o ódio dirigir o resto da minha vida, mas também não podia usar o perdão como desculpa para empurrar a verdade para debaixo do tapete. Veio então o dia em que eu tive que encarar meu pai de frente, sem intermediação de advogado, delegado, médico ou parente. Ele me chamou para ir à casa de Cuiabá. Fui. Entrei na sala enorme que eu conhecia desde criança, mas que agora parecia fria, estranha. Ele estava sentado na poltrona favorita, um pouco mais abatido, mas ainda com aquele olhar de quem está acostumado a dar ordem. Senta, disse. Sentei, sem tirar os olhos dele. Você está mesmo disposto a me ver atrás das grades? Ele perguntou direto. Seu próprio pai? Eu estou disposto a ver justiça sendo feita, respondi. Seja com quem for. Ele riu, um riso seco. Justiça. A vida inteira eu te dei tudo. Estudo, casa, oportunidade. E é assim que você me paga? A vida inteira o senhor me deu tudo menos liberdade, rebati. Nunca aceitou um não meu. E quando eu escolhi amar alguém que não era do seu agrado, o senhor mexeu na sela de um cavalo. Ele ficou quieto por alguns segundos. Eu nunca quis que chegasse nesse ponto, murmurou. Era para ser só um susto. Quem ia imaginar que ela ia cair daquele jeito? E depois do susto, pai? Perguntei sentindo as mãos tremerem. 10 anos mantendo ela dopada, com remédio na dose errada, com gente sendo paga por fora para dificultar a recuperação. Isso também foi susto? Ele não respondeu. Baixou os olhos. Naquele momento, eu entendi que não precisava mais de confissão. A culpa estava no silêncio dele, no jeito como não conseguia me encarar. Eu não vou mentir por você, disse levantando. Eu vou falar a verdade onde me perguntarem. E se isso te levar para a prisão, não é culpa minha. É consequência das suas escolhas. Ele levantou também, mas o corpo pareceu pesar. Você está me condenando, Marcos. Não, pai, respondi. Quem te condenou foi o Senhor mesmo lá atrás, quando escolheu mexer na vida dos outros como se fosse dono de tudo. Eu só não vou mais ajudar a esconder. Saí daquela casa com um misto de dor e alívio. Era como se eu tivesse enterrado uma parte de mim. Mas, ao mesmo tempo, senti um peso enorme sair das costas. Quando cheguei em casa, Clara me esperava na sala, cadeira virada para a porta. E aí? Perguntou. Foi o começo do fim, respondi. Do fim daquela vida que eu tinha antes. Mas talvez o começo da nossa. Na última parte da minha história, eu vou te contar como foi o julgamento, o que aconteceu com meu pai, o que mudou na nossa vida depois disso e como mesmo no meio de tanta tragédia, a gente encontrou um jeito de reconstruir uma família, um lar e um tipo de paz que dinheiro nenhum compra. E você, se tivesse que escolher entre proteger o sobrenome ou proteger a verdade, qual lado teria escolhido? O processo não foi rápido. Justiça, quando vem, quase nunca vem na velocidade da dor. Foram anos de audiências, laudos, depoimentos, idas e vindas de papel. Eu vi meu nome e o da Clara circulando em manchete local, em site de notícia da região, sempre ligado à mesma frase. Caso do acidente na fazenda do Rei do Gado. No começo, a Clara se assustava muito com isso. Eu não quero ficar conhecida como a moça da cadeira de rodas da tragédia. Ela dizia, você é muito mais do que isso.
eu respondia. Mas para que outras coisas aconteçam, essa história precisa ser contada até o fim. Quando chegou o dia da primeira audiência grande, aquela em que meu pai ia depor na frente do juiz, eu quase desisti. Pensei em ligar para o advogado, dizer que não ia, que não aguentaria ver ele ali, sentado no banco dos réus. Mas aí eu olhei para Clara, se arrumando na cadeira, passando batom com mão trêmula, e entendi que não era sobre mim. Tem certeza que quer ir? Perguntei. Ela respirou fundo. Eu passei 10 anos indo para o hospital sem querer ir, respondeu. Dessa vez eu vou onde eu quero, olhar na cara de quem fez isso comigo. Entramos no fórum juntos, ela na cadeira, eu empurrando. As pessoas olhavam, cochichavam, mas a essa altura eu já tinha aprendido a não desviar o olhar. Meu pai estava sentado na frente, ao lado dos advogados. Quando nos viu, hesitou, como se por um segundo fosse levantar, vir falar. Mas ficou. O juiz abriu a sessão, os promotores falaram, o advogado de defesa dele também. Falaram de infeliz acidente, de interpretação equivocada, de funcionário que mentiu. Eu estava preparado para escutar qualquer coisa, menos o que aconteceu quando o juiz perguntou diretamente. O senhor Antônio Sampaio confirma que orientou a equipe da Fazenda a dar um susto na vítima, ainda que não pretendesse o resultado final? Meu pai abaixou os olhos. Foi um silêncio pesado. Ele começou, a voz embargada. Eu pedi para afrouxar um pouco a cela. Foi um erro de julgamento. Eu não queria que chegasse a esse ponto. A sala murmurou. Meu peito doeu. Não porque eu não soubesse, mas porque ali, na frente de todo mundo, a confissão tinha peso de sentença. Depois foi a vez de falar dos remédios, da cuidadora, da empresa. A defesa tentou, até o fim, desvincular meu pai dos depósitos. Disse que a contabilidade cuidava, que ele não sabia dos detalhes. Mas os papéis estavam lá. A cuidadora estava lá. O médico antigo estava lá. Um por um, todos formaram um desenho que não dava mais para ignorar. Quando o juiz leu a sentença, meses depois, eu estava em casa com a Clara. O telefone tocou, era o advogado. Marcos, saiu, ele disse. Seu pai foi condenado. Pena fechada, depois semiaberto. O médico e a cuidadora também. E a indenização à Clara foi fixada. Eu desliguei o telefone e fiquei em silêncio por alguns minutos. Não era alegria. Não era vingança. Era um tipo estranho de alívio triste. E aí? A Clara perguntou, os olhos fixos em mim. O juiz reconheceu tudo o que a gente passou. Respondi. E decidiu que quem fez vai ter que responder. Ela não comemorou. Também não chorou na hora. Apenas fechou os olhos, respirou fundo e disse: então agora a gente pode começar a pensar na vida. A indenização não foi pouca. Também não foi capaz de devolver as pernas dela, nem os anos perdidos. Era dinheiro. E dinheiro, nessa altura da vida, pra gente não era prêmio, era ferramenta. Eu tomei a primeira decisão sem nem pensar 2 vezes. Abri mão de qualquer contestação a respeito do patrimônio da família. As fazendas que teriam meu nome foram usadas para cobrir parte da dívida, para pagar indenizações, para acertos. Muita gente achou que eu era louco. Você podia sair milionário dessa história, um primo me disse. E tá abrindo mão. Eu já saí rico dela, respondi. Rico de verdade. Só não é do jeito que vocês contam riqueza. Com parte do dinheiro da Clara, a gente comprou uma casa própria. Não era mansão, não era condomínio de luxo. Era uma casa térrea, num bairro calma de classe média baixa, com um quintal gostoso, 2 árvores e espaço para ela rodar com a cadeira em paz. A gente fez tudo do jeito certo. Rampa na porta, banheiro amplo, barra de apoio, cozinha acessível. Quando a reforma terminou e a gente entrou com as coisas, ela olhou em volta e sorriu de um jeito que eu não via há muito tempo. Aqui é nossa, né? Perguntou. É, respondi. Ninguém tira. Com os remédios certos, sem sabotagem, com fisioterapia constante, o corpo da Clara reagiu melhor do que a gente imaginava. Ela não voltou a andar sozinha, mas passou a ficar mais tempo sentada sem dor, conseguir se virar melhor na cama, fazer coisas que antes pareciam impossíveis, escovar o próprio cabelo, preparar um café, mexer numa panela leve,
e, principalmente, voltou a dar aula. A sala da casa virou uma pequena sala de reforço escolar. Criança entrando e saindo, caderno em cima da mesa, lápis colorido espalhado, ela na cadeira, caderno no colo, ensinando tabuada, leitura, redação. Eu ficava às vezes encostado no batente da porta, só olhando. Via o brilho nos olhos dela, o mesmo da praça lá atrás, quando tudo começou. Era como se dentro daquela sala simples, uma parte do tempo tivesse voltado. O relacionamento com meu pai passou por um período de silêncio total. Ele foi preso, cumpriu o que tinha que cumprir. O rei do gado envelheceu rápido, sem cercas para mandar e sem gente para bajular. Eu não fui visitá-lo no começo. Não por raiva, mas porque eu não sabia o que dizer. Um dia, já no regime mais brando, minha mãe me ligou. "Seu pai tá mal, Marcos", ela disse. "Não de saúde só, por dentro. Acho que ele quer falar com você." Eu pensei muito antes de decidir. Numa tarde fui. Encontrei um homem menor do que eu lembrava. Sem chapéu, sem bota lustrosa, sem a postura de dono do mundo. Sentado numa cadeira simples, num quarto simples, num silêncio pesado. Quando me viu, ele baixou os olhos. "Eu não mereço que você tenha vindo", falou, baixinho. Eu sentei em frente. "Não é questão de merecer", respondi. "É questão de eu decidir quem eu quero ser daqui para frente." Ele ficou um tempo calado, depois começou a falar. Falou das escolhas, do medo de me perder, da obsessão em controlar tudo, da sensação de poder que o dinheiro dava, da cegueira. Chorou. Eu nunca tinha visto meu pai chorar daquele jeito. "Eu destruí a sua vida e a dela tentando te proteger", ele disse. "E hoje eu vejo que eu só estava protegendo o meu orgulho." Eu fiquei em silêncio, deixando ele falar. Quando terminou, me olhou como um menino. "Você consegue me perdoar?" Eu respirei fundo. Não é fácil olhar nos olhos de quem causou tanto estrago e falar sobre perdão. Mas eu também sabia que se eu não soltasse aquilo de dentro de mim, eu ia ficar preso para sempre, no mesmo lugar que eu dizia querer tirá-lo. "Pai, perdão não apaga o que aconteceu." Falei devagar. "Nem tira a responsabilidade das suas escolhas. O Senhor está pagando na justiça dos homens. Mas aqui, dentro do meu peito, eu não quero mais viver preso à sua culpa. Eu perdoo. Não para aliviar o Senhor, para aliviar a mim." Ele chorou em silêncio. Eu não abracei. Ainda não era hora. Mas também não virei as costas. Levantei, antes de ir embora, disse: "Eu não vou ensinar sua neta a odiar você." Ele franziu a testa. "Minha neta?" Sorri de lado. Algum tempo depois, eu e Clara decidimos adotar. Sempre falamos de filhos, mas com tudo o que vivemos, esse assunto tinha ficado guardado numa gaveta do coração. Até o dia em que conhecemos uma menina num projeto social, uma garotinha de 8 anos, tímida, com uma sequela leve numa perna, mancando de leve, cheia de medo de ser rejeitada. Quando ela entrou em casa pela primeira vez e viu a Clara na cadeira, ficou parada, olhando. "Você também não anda direito?" perguntou na simplicidade de criança. "Não", a Clara respondeu, sorrindo. "Mas isso não quer dizer que a gente não possa correr junto, cada uma do seu jeito." Hoje, quando eu olho pela janela da cozinha e vejo as duas no quintal, a Clara na cadeira, a nossa filha correndo tortinho, rindo alto, empurrando a roda para brincar, eu entendo que, apesar de tudo, a vida deu pra gente uma chance de recomeçar. Não é um final de novela perfeito. A Clara ainda sente dor às vezes. Eu ainda tenho marcas dessa guerra por dentro. Meu pai ainda carrega o peso do que fez. Mas a gente tem uma casa, uma família, um amor que atravessou coisa que muita gente não aguentaria. Se um dia você passar por uma rua simples e ver uma mulher numa cadeira de rodas ensinando criança na sala de casa, com um homem na porta segurando uma mochila escolar e sorrindo bobo, pode ser que seja a gente. Pode ser que seja outra família. Mas, de um jeito ou de outro, eu aprendi que justiça, amor e fé, aquela fé quieta, de quem levanta todo dia e tenta de novo, às vezes demoram, mas chegam. E agora que você ouviu a minha história até o fim, eu quero te pedir uma coisa. Me conta o que você sentiu. Você conhece alguém que já passou por algo parecido? Escreve nos comentários o que essa história mexeu aí dentro.
Eu vou ler tudo com muito carinho.